Pra você que não me conhece, meu nome é Mariana Rabelo e esse aqui é o canal O Direito e o Laço. Seja muito bem-vindo por aqui. Se você é novo, aproveita, se inscreve e já me segue lá no @O Direito e o Laco. Gente, eu trouxe hoje um vídeo assim que eu senti muita necessidade de fazer. Por quê? Quando eu fiz lá aquele vídeo no ano passado sobre como eu passei na primeira fase da OAB, que foi assim um vídeo que bombou, né, o mais visto aqui do canal, eu parti um pouco do pressuposto que as pessoas já sabem como funciona a prova. Mas diariamente lá no Direito e o Laço, no meu Instagram, eu recebo muitas perguntas que me mostram que na verdade isso não acontece. Então o vídeo de hoje ele é um raio-x da primeira fase da OAB. A primeira fase da OAB é uma prova objetiva que conta com 80 questões. Você precisa tirar no mínimo 40 para você ser aprovado. No mesmo dia da realização da prova, à noite, por volta de umas 19 horas, 20 horas, a FGV já libera um gabarito preliminar daquela prova. Então você já consegue ter uma noção ou não se você passou. Então já vou te dizer que é um dia de muitas emoções, porque você faz a prova e à noite já sabe se passou ou não. O que acontece? Nesse gabarito preliminar, algumas vezes vem com alguns erros, tá? Erros de gabarito. Então tem uma pessoa que foi lá e tirou 40, porque corrigiu de acordo com o gabarito preliminar da FGV. E aí a FGV, na hora de liberar o gabarito definitivo, muda a resposta de uma questão, alegando que houve erro material na hora de liberar o gabarito preliminar. E aí você ficou com 39. Tá? Isso pode acontecer. Ainda falando um pouquinho sobre a estrutura da prova. Então são 80 questões, você precisa tirar no mínimo 40. O conteúdo da prova, ele é fechado. Em que sentido? As matérias, elas sempre vão cair com o mesmo número de questões. Constitucional sempre vai ter 7 questões. Ética sempre vai ter 8 questões. Semana passada eu recebi uma perguntinha lá no Direito e o Laço de uma menina me falando exatamente isso. Ela assim, mas então pode ser que na minha prova caia mais direito do trabalho do que caiu na sua? Não. O número de questões de cada matéria é sempre o mesmo, tá? E a ordem que elas vêm na prova também. Ética sempre vai ser a primeira matéria. E aí já vem um outro questionamento que eu recebo muito. Mari, eu começo a fazer a prova por quais matérias? Pelas que eu tenho mais facilidade ou pelas que eu tenho mais dificuldade? Por nenhuma dessas duas. Você vai começar a fazer a prova pela mesma ordem que você fez os seus simulados. Eu, por exemplo, desde o início sempre treinei fazer certinho na ordem que as questões vinham. E foi isso que eu fiz no dia da minha prova. Se você não, você falou assim, eu sou muito bom em Direito Civil, vou começar por Direito Civil. Porque eu vou até colocar aqui pra vocês, aparece agora aí na tela, essa tabelinha que mostra qual é a ordem de cada matéria na prova. Então você viu lá que Direito Civil, eu já não me lembro mais, que Direito Civil é da questão XX até a questão YY. Então você falou, não, todas as minhas provas eu vou começar por Direito Civil porque vai me tranquilizar. Essa é uma técnica válida também. Se você fez isso, no dia da sua prova, você vai fazer a mesma coisa. Tá? Justamente para buscar essa memória assim no seu cérebro, para ele entender que aquilo é só mais uma repetição de uma coisa que você já fez. Isso ajuda muito a controlar o nervosismo, tá bom? Outro ponto importante de dizer para vocês é que é uma prova objetiva, como eu já disse. E não é uma objetiva de marcar certo ou errado, como são as provas do CESP. É uma prova de múltipla escolha, ou seja, você vai ter 4 alternativas para cada questão. Conforme você vai fazendo os simulados, você vai aprendendo a chutar. Sempre vai ter uma alternativa que vai ser absurda. Essa você já elimina de cara. A outra alternativa, ela também vai parecer assim muito esquisita, ou ela vai ser sobre uma outra matéria, não vai ter nada a ver também. Então você já consegue eliminar 2 de cara. Vocês vão perceber que no final, a gente sempre fica entre 2 alternativas. E essas 2 alternativas sempre são muito parecidas. A dica que eu tenho pra te dar, que não é uma dica absoluta, óbvio, né? Tudo pode mudar. Mas sempre que tiverem 2 alternativas muito parecidas, provavelmente a resposta vai ser uma delas. Como eu já falei lá no vídeo de como eu passei na primeira fase do OAB, a matéria mais importante é ética. Por quê? Como vocês viram aí, ela é a que mais tem questões. Então são 8 questões de ética. E eu sempre gosto de dizer que normalmente quem gabarita ética dificilmente reprova nessa prova. Porque você já garantiu 8 pontos. E 8 pontos de 40 é muita coisa. Porque tem algumas questões que você consegue a resposta por interpretação, tá, gente? Vocês vão ver isso. Tem alguns textinhos lá e você por interpretação consegue resolver. No meu exame, foi assim com filosofia do direito e com direito ambiental. Eu gabaritei porque eu tive uma capacidade interpretativa acerca dos textos que a questão me trouxe. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Eu fiz todas as provas da OAB, eu acho desde 2012, se eu não me engano, pra fazer o meu exame em 2019. Então foram muitos simulados.
E ética era cobrado de uma forma muito tranquila, era assim, a literalidade mesmo dos códigos, né, do regulamento, do estatuto. E aí eu falei assim, gente, eu tô abalando em ética. Todo simulado que eu fazia eu tirava 8, acertava todas as questões de ética, em ética, né? E aí, chegou na hora da minha prova, a prova foi muito puxada em ética. Eu acertei 6 questões. Foi um ótimo resultado, mas eu me assustei na hora que eu cheguei na prova e vi o conteúdo sendo cobrado com aquela densidade, porque não tinha sido assim nas provas anteriores. Então, o que eu tenho pra te dizer? A FGV mudou a forma como ela cobra ética. Ética continua sendo a matéria mais importante, a que você mais tem que dar destaque, mas ela tá sendo também a mais cobrada de forma mais densa, entendeu? Então, o conteúdo tá cada vez mais aprofundado. É natural, quando a gente tá estudando, que a gente bata o olho ali no artigo, no conteúdo e fale, não, isso aqui eles não vão cobrar. Então eu tô te dizendo o seguinte, em ética não existe isso aqui eles não vão cobrar, pode ser que cobrem. Então leia todos os 3 diplomas, eu vou colocar aqui pra vocês quais são. Uma coisa que vocês adoram me perguntar também é, qual é o método mais eficiente pra eu estudar pra prova da OAB? Eu fico desesperada, primeira fase, né? Eu fico desesperada quando vocês vêm me dizer que vão estudar por doutrina. Gente, não existe você pegar um livro de doutrina de cada uma das disciplinas pra estudar pra prova da OAB. Esse método não fecha com o que a prova tá te pedindo. A prova não te pede entendimento doutrinário. O que ela quer de você? Literalidade das leis e jurisprudência, sumular, normalmente. Então, assim, você sabendo disso, pra que você vai dificultar o seu trabalho? Pra que você vai nadar contra a maré e você vai morrer afogado, não é? Então, assim, não faça isso, essa questão de doutrina não dá certo. E isso é diferente de, vou comprar um livro com uma teoria esquematizada pra eu relembrar os pontos principais. Isso é uma outra coisa. Eu ainda acho que você consegue completamente passar se você aliar as questões, resolução de questões, à leitura de lei. E aqui a gente também tem a leitura das súmulas. Foi assim que eu passei, foi assim que a maioria das pessoas que eu conheço, se não todo mundo, passou, tá? Uma outra coisa também que sempre vem lá no meu direct é: Mário, eu tirei 38, 39, 37. O que eu faço? Eu começo a estudar de novo para a primeira fase ou eu parto para estudar para a segunda? Gente, a FGV historicamente tem anulado algumas questões. No meu exame, se eu não me engano, ela anulou 2. E isso significa que se você tirou 38 no meu exame, você passou se você já não tinha acertado aquelas questões, né? Na hora que você conferiu o gabarito preliminar. Então, o que acontece? Se você tirou 38, 39 e até 37, eu te recomendo começar a estudar para a segunda fase. Por quê? Porque entre a primeira fase, o dia que a gente faz a primeira fase e o dia da segunda, normalmente a gente só tem uns 40, 45 dias de estudo. É muito pouco. Então, digamos que o gabarito definitivo saiu 2 semanas depois da sua primeira fase. Você já perdeu 15 dias desses 40. E aí você vai ter que começar a correr atrás do prejuízo. Os vademecums melhores já vão ter esgotado. Você vai estar super atrasado. Às vezes o cursinho nem tá vendendo mais. Então não, comece a estudar para a segunda fase. O que a maioria dos cursinhos faz? Ele te dá uma garantia. Ou seja, se sair o resultado definitivo e você não tiver passado na segunda fase, você pode reverter esse cursinho para a primeira, para um cursinho de primeira fase, ou você deixa aquele cursinho ali em stand-by e quando você passar para a segunda fase, você já vai ter direito a fazer a sua matrícula ali. Voltando só mais um pouquinho para a estrutura, eu esqueci de dizer para vocês que a prova ela tem duração de 5 horas, tá? É um tempo bastante extenso. Eu terminei a minha com 4 horas, eu saí, que é o tempo que você pode sair levando a prova. Esse tempo de 5 horas, ele é extenso. É uma prova muito cansativa, porque são 80 questões, né? Você tem que ler 80 enunciados, mais 4 alternativas para cada um deles. Então treine, de novo. O simulado vai te preparar também nessa parte física para aguentar essas 5 horas de prova. Outra dúvida que vocês sempre têm: Mari, eu me dedico mais para as disciplinas que eu tenho mais facilidade ou para as que eu tenho mais dificuldade? Gente, pensa aqui comigo. Se você se dedicar para as disciplinas que você tem mais facilidade, a sua chance de acertar todas as questões daquela disciplina é muito grande, porque você vai ter tido um estudo um pouquinho mais aprofundado e você já tem certa familiaridade com aquela disciplina. Seu cérebro já tá funcionando mais ou menos no mesmo sentido do raciocínio que aquela disciplina pede. Se por outro lado, você deixa essa disciplina que você tem mais facilidade pra estudar pra uma disciplina que você odeia, que você não sabe nada, que você não sabe nem como que você passou nessa disciplina na faculdade, o seu conhecimento ele vai ser isso aqui. E aí pode ser que no dia da prova
Pode ser que ela cobre isso aqui. E aí esse seu conhecimento aqui vai fazer com que você acerte uma questão. Só que como você não se dedicou para a disciplina que você tinha mais facilidade, o seu conhecimento tá aqui dela. A prova cobrou isso, você garantiu aqui 3 questões daquela sua disciplina. Só que aqui você poderia ter garantido 7, por exemplo. Então você entende como, assim, é muito mais eficiente que você dê reforço para aquilo que você já tem conhecimento. Não tô falando que não tem que estudar para as disciplinas que você não tem familiaridade. Tem sim, mas o estudo mais aprofundado é aqui. Deixa eu contar para vocês uma coisa engraçada que aconteceu no dia da minha prova. Eu nunca fui muito boa em direito do trabalho. E aí, um dia antes da minha prova, no sábado, eu falei, eu vou estudar essa revisão turbo do CEISC sobre trabalho. E aí fiz, gente, um resuminho que era frente e verso de uma página. Vocês acreditam que eu acertei todas as questões de trabalho por conta da revisão? Então, assim, vai essa dica aí pra você. O CEISC, ele é um cursinho de primeira fase, de segunda fase, muito bom. Eu indico pra vocês. Não foi o que eu fiz o CERS, mas eu indico pra vocês o CEISC também, tá? Sempre que vocês me pedem indicação, eu indico esses dois. Eles liberam, eu não sei em quanto tempo, eu acho que assim, em 2 semanas, tem várias revisões turbo do CEISC. 2 semanas antecedentes à sua prova. E aí são revisões assim de 4 horas, mas com os pontos principais de cada matéria. O que eu fiz? Eu assisti de Direito do Trabalho e de Direito Empresarial, que são as disciplinas que eu não gosto tanto. E, gente, foi sucesso. Eu acertei várias questões porque eu assisti essa revisão. Uma outra questão também que vocês sempre vêm desesperados pra mim lá no direct é: Mari, se eu reprovar na segunda fase, eu perco a primeira fase que eu já fiz? Não, calma. É o seguinte, digamos que eu fiz a primeira fase, fui pra segunda, na segunda eu reprovei. Você, tendo reprovado uma vez na segunda fase, não vai precisar repetir a primeira fase. Ou seja, a primeira fase, ela vale para 2 segundas fases. Deu pra entender mais ou menos? Agora, se eu fiz a primeira fase, reprovei na segunda fase e reprovei na segunda fase de novo, aí você vai ter que voltar desde o início e refazer a primeira fase. Então você só refaz a primeira fase se você tiver 2 reprovações na segunda fase. Vocês me mandaram algumas perguntinhas lá no Direito e Laço, eu abri uma caixinha de perguntas e vieram várias. E eu separei só as mais comuns aqui pra trazer pra vocês e pra responder, tá bom? Então vamos lá. A primeira é como estudar pro exame. Bom, isso tá mais lá naquele vídeo que eu digo como eu passei na primeira fase. Se você ainda não viu, pode clicar aí que eu vou deixar nos cards. Mas eu acho assim que o melhor método que tem é aliar a resolução de questões à leitura de lei e de súmulas, tá? Não precisa, na minha opinião, você ler a teoria e nem assistir videoaulas. Claro que cada caso é um caso. Se você saiu da faculdade há muito tempo, por exemplo, eu te indico sim você fazer um cursinho, porque muita coisa já mudou, você já perdeu um pouquinho desse raciocínio jurídico. Mas de resto, assim, eu acho que se você fez um curso bom ou mediano, super dá pra você passar com questões e com leitura de lei. Explica um pouquinho sobre a prática e a literalidade da lei cobrada nas questões. Exatamente isso que eu falei. Por que a resolução de questões e a leitura da lei é o melhor método? Porque a resolução de questões vai te mostrar como a banca tá cobrando aqueles temas e a letra da lei vai te dar o respaldo pra você responder questões inéditas, que nunca foram cobradas, assim. Então, é justamente pela prova cobrar a prática no sentido da jurisprudência e a literalidade das leis que você ler uma doutrina não vai te ajudar em quase nada. Oi, gostaria de saber se posso fazer o AB no 9º semestre, mesmo tendo entrado no 2º semestre. Bom, eu não entendi muito bem essa segunda parte da pergunta, mas eu acho que ela quis dizer o seguinte, que ela fez a inscrição dela para a primeira fase do AB no 1º semestre, no finalzinho, enquanto ela ainda estava no 8º, mas que a prova será realizada no 2º semestre e ela já vai estar no 9º semestre, se ela pode fazer essa prova. Pode, tá? O edital traz que você tem que estar no último ano de curso, último ano, 9º e 10º na data da prova, tá? Isso eu até fiz também. Eu fiz a minha inscrição no finalzinho do 8º semestre, tava de férias, assim, e aí fiz a prova no semestre seguinte, já no 9º, tá bom? Bom, gente, esse foi um vídeo, assim, mais tirando as dúvidas de vocês, explicando um pouquinho como funciona a prova. Eu espero que tenha ajudado. Se você tiver mais alguma dúvida, me segue lá de novo, no @Direito e Laço, e manda um direct pra mim, que eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Também deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça o raio-x da segunda fase da OAB. Tchau e até semana que vem!